Tá presente aqui o Sami, o Ian tá aí, Gabriel, o João, Gleidson. Vocês estão bem, gente? Beleza? Beleza. Beleza, tá joia, tá bom, bacana. Pessoal, vou começar com o conteúdo agora, tá? Porque o tempo assim, ele, nossa, ele voa em aula, tá bom? Eu vou começar a aula agora. Eu vou fazer de um jeito a não tentar voltar novamente ainda hoje, tá? Então, talvez não para terminar tudo, fica também para quarta, a gente vai continuando. Eu mudei, como eu falei para vocês na aula passada, não lembro se todos estavam presentes aqui, mas eu mudei um pouquinho o nosso conteúdo a ser trabalhado por conta de ser uma aula online. Então, a gente iria passar por algumas atividades, claro, de montagem, desmontagem, então é importante que seja uma prática, né? Então eu mudei para a gente não se prejudicar, tá? Então eu vou apresentar um tema que eu iria apresentar logo na sequência ou durante a montagem, que é uma abordagem sobre eletrônica, sobre elétrica e eletrônica, mas com foco principal na eletrônica. Nós precisamos ter alguns entendimentos em eletrônica. Eu vou dar esse entendimento para vocês, tá bom? E espero que vocês assimilem aí. E se tiverem dúvidas, e vocês terão dúvidas, é natural isso, tá? Questiona, pergunta, posta, não tem problema não, tá bom? Eu conversei com vocês no presencial e eu me lembro muito bem que poucos tinham entendimento de elétrica, de eletrônica, né? Então eu falei que a gente não teria assim tanto problema em si, porque no curso ele tem lá algumas aulas que aponta para esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento, tá bom? Mas antes de eu começar na aula aí, eu gostaria de saber se o João ou o Gleidson quer fazer alguma pergunta. João, Não, tranquilo. tranquilo? Gleidson, você não quer perguntar algo, alguma coisa? Pode falar. Certo, ele não abriu o microfone, pode ser que seja com algum problema com o microfone, então tudo bem. Algum outro aluno quer perguntar algo antes de eu começar a aula, pessoal? Beleza, então vamos seguir, tá? Gente, eu também vou pedir para vocês, se aqui a apresentação ficar muito rápida, muito corrida, eu vou pedir para vocês ficarem tranquilos, porque eu pretendo dar algumas aulas sobre esse tema, esse assunto. Então, nós não vamos aprender tudo de eletrônica hoje, é impossível, tá bom? Mas eu quero dar uma condição para vocês aí terem um bom entendimento. Mas antes disso, deixa eu quebrar aqui a questão. Por exemplo, se alguém falar para vocês, tá bom? Se alguém falar para vocês, pô, mas o curso não é de celular, por que está falando de eletrônica? Tá bom, gente? Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui que eu deixei separado. A gente vai trabalhar com essa imagem no nosso curso lá na frente, tá bom? E aqui eu estou mostrando uma imagem para vocês de a gente chama de datasheet, ou manual técnico, ou manual de serviço, tá bom? Eu estou mostrando para vocês, tem 56 páginas, é um material que fala sobre um modelo do iPhone, a linha 6 Plus, tá vendo? E eu vou tirar o zoom aqui, ó, para vocês verem a placa principal do iPhone. É, ela é pequena, ela é estreita mesmo, tá vendo? Então ela é só essa área aqui que eu estou passeando com o mouse aqui, ó, tá bom? E nós teremos que ter contato em algum momento do nosso curso ou na prática real com a placa do iPhone, tá, pessoal? Claro, o curso não é de manutenção de iPhone, é de manutenção de smartphone e dispositivos similares, como eu apontei para vocês. Então, o iPhone, ele vai fazer parte sim do nosso estudo, dos nossos comentários aqui na aula. Agora, eu tô aumentando essa imagem aqui. Vocês devem estar vendo que ela está sendo aumentada aí para vocês. Eu estou com um zoom aqui de quase já 200%, ó. E aí, quando eu dou um zoom maior aqui, ó, eu já consigo enxergar algumas coisas. Vocês estão vendo a imagem, gente? Estão vendo a imagem? Sim, sim. Tá, beleza, então. Então, estão vendo a imagem. E agora a gente consegue enxergar que, além de algumas coisas escritas em japonês ou chinês, né? Que a gente não vai entender nada aqui, mas reparem que eu consigo enxergar alguns códigos, tá vendo? Ó, U2401, né? Ó, U1202. Eu consigo enxergar aqui, ó, C1240, C1241, L1220,
C1200, tá vendo? Ó, eu estou descendo aqui, ó, C044, vou descer, ó, C3218/RF, traço RF, tá vendo? Então, gente, ó, estou mostrando para vocês uma placa do iPhone, né? E o que eu acabei de apontar para vocês aqui, com esses códigos e tal, na verdade, é uma descrição, né, de um componente eletrônico da placa. O C aqui, ele vem do capacitor, tá? Então, esse aqui é o capacitor 1019. Esse 1019 seria uma referência dele, né, desse item nesta posição. Através desse código, eu consultando o esquema eletrônico dele, eu consigo saber exatamente qual é o valor de trabalho dele, quais são as características desse capacitor, tá? Eu vou listar aqui a placa, ó, vou deixar ela dar uma corrida na tela. Vocês vão perceber que existem inúmeros, dezenas e dezenas e dezenas de componentes, ó. Se eu aumentar mais aqui, ó, esses menores ainda, agora eu já estou em 500% aqui, ó, esses menores ainda, a gente também consegue enxergar aqui, ó, algumas letras que tem, alguns códigos, tá vendo? E é muito importante, pessoal, que a gente tenha um bom entendimento sobre isso. E nesse caso, esse bom entendimento requer esse conhecimento em eletrônica, né? Ou seja, por exemplo, eu vou falar para você, olha, isso aqui é um CI U1601, a ideia de CI você tenha muito bem clara na sua cabeça. Olha, isso aqui é o capacitor 1635, a gente tenha na nossa cabeça o conceito, a ideia do que é um capacitor, né? De como que ele trabalha, né? Como que ele trabalha de forma paralela, como que ele trabalha de forma serial, porque nós temos isso também, tá vendo? Então, se a gente tiver esse estudo, se a gente tiver esse conhecimento, ele vai nos ajudar bastante numa análise de um celular que ele tem um comportamento, né, que ele tem um problema, que ele tem um defeito, onde não é visual, onde o defeito é mais no campo da eletrônica. Então, assim, se a gente desenvolver habilidades em eletrônica, né? Então, aqui eu vou sair daqui, ó. Se a gente desenvolver habilidades em eletrônica, se a gente desenvolver alguns conhecimentos em eletrônica, esse conhecimento ele vai nos ajudar muito a fazer esses diagnósticos, tá bom? E aí eu vou responder talvez uma dúvida do Sami, né? E conserto, professor, e reparo, sim, dependendo do problema eletrônico, né, é possível a gente fazer um reparo. Quando eu falo fazer um reparo, eu teria dizendo fazer uma troca do componente, fazer uma substituição de um componente. Gente, mas eu só vou poder fazer isso se eu realmente conseguir entender qual é o componente, qual é né, o elemento eletrônico ali que está falhando, tá bom? Eu vou então passar alguns dados para vocês sobre elétrica e eletrônica. Vou passar para vocês como se vocês tivessem pouquíssimo conhecimento ou nenhum, tá? E aí eu peço que vocês procurem complementar esses estudos com o material que eu vou passar para vocês ao longo do nosso curso, tá bom, pessoal? Então, assim, gente, ó, a gente tem que entender algumas coisas aí. Quando você faz um curso, por exemplo, ó, de contabilidade, você tem que entender o que é contabilidade, né? Não entrar no curso já sabendo, né? Quando você vai fazer um curso de direito, né? É discutido isso, né? O que é direito, né? O que faz, o que é contabilidade, o que faz. Então, eletricidade ou a área de eletrônica, né? Que tem a ver com, no caso, o celular, a eletrônica. Então, a dúvida nossa é o que vem a ser eletricidade, o que vem a ser eletrônica, tá bom? Então, eu tenho aqui a informação para vocês, mas eu preciso que vocês continuem com esses estudos nos horários que vocês puderem aí. Então, gente, ó, eletricidade é um conjunto de fenômenos naturais que envolve a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Isso é eletricidade, tá bom? Eu gostaria de deixar claro para vocês que a eletricidade ela não foi criada pelo homem. A eletricidade é um fenômeno da natureza, tá? Então, a eletricidade ela sempre existiu, tá ok? O que aconteceu ao longo da nossa evolução, né, humana, ao longo da nossa história, é que nós aprendemos, né, como lidar com esse fenômeno,
certo? E aprendemos a utilizar esse fenômeno em soluções para nós, em recursos para nós, tá bom? Eu vou colocar para vocês coisas mais primitivas, tá? Por exemplo, ó, é eu vou usar eletricidade para clarear um ambiente que é escuro, né? Para iluminar um lugar. É o papel da lâmpada, é o papel das luminárias, né? Ó, eu vou usar a eletricidade para aquecer a água, para me tomar banho. Para isso, eu uso um chuveiro e dentro do chuveiro tem uma resistência e quando a eletricidade passa por essa resistência, a água ela aquece. É mais ou menos como o mesmo fenômeno daqueles dispositivos que o pessoal usa para encandecer o carvão ali, né? Nesses dispositivos que o pessoal usa aí do Narga e tal. Aquilo ali é um dispositivo que ele tem uma resistência, né? E quando a eletricidade passa por ele, ele acaba é, 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 jorrando calor, né? Ele acaba apresentando um calor muito intenso e o que encostar nele, ele vai passar esse calor, tá bom? E a gente tem várias situações em que a gente utiliza a eletricidade no nosso dia a dia mesmo, tá bom, gente? Então não é só para aquecer ou para clarear. Utilizamos a eletricidade para movimentar também, tá ok? Mas lembrando então, a eletricidade é um fenômeno da natureza. E a eletrônica, gente, o que que vem a ser a eletrônica? A eletrônica é uma ciência. Por ser ciência, pessoal, é uma coisa estudada, né, é algo científico, é algo testado, é algo provado, é algo que pode ser repetido, tá vendo? Então, assim, pessoas estudam eletrônica, né, se aprofundam no conhecimento da eletrônica para criar dispositivos, para criar elementos e para criar equipamentos que possam servir a alguém ou a algum propósito. Então, quando você entra nesse campo, você está falando de eletrônica, né? E é claro que nós temos a eletrônica sofisticada, né? Que é uma eletrônica, por exemplo, que envolve um celular, que envolve um smartphone, mas nós temos uma eletrônica um pouco mais rudimentar, né? Por exemplo, quando você pega um controle remoto ou um contador, ali dentro tem uma eletrônica. Na minha sala de aula lá presencial, na minha aula presencial, se vocês lembrarem do ventilador, vocês lembram lá que uma hora eu falei, olha, gente, mais forte, menos forte, mais, né? Naquele dispositivo que eu estava girando ali, tem um circuitinho eletrônico, né? Em que ele permite ali passar mais ou menos corrente. Então, isso é eletrônica, tá? Ou seja, a eletrônica, né, é uma ciência que ela estuda, né, formas, né, de se criar dispositivos, elementos, né, componentes, né, para que se possam manipular a eletricidade. Então, nós temos um texto aqui, ó. Ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos nos quais os elétrons têm um papel fundamental, tá bom? Ok? Vamos então agora ver a ideia desse elétron aqui. Eu separei aqui algumas imagens para vocês, mas vamos falar dos elétrons aqui. Deixa eu só apontar aqui para vocês, ver se está fácil para mim aqui. Tá aqui, ó. Pessoal, eu vou apresentar uma imagem para vocês, é um desenho, na verdade, tá? Pessoal, o elétron, na verdade, ele é um elemento do átomo, tá? Então, isso aqui a gente tem um átomo, que ele tem o seu núcleo, né? E o átomo, ele é composto de elétrons, ele é composto de nêutrons e composto de prótons, tá? É o elétron, pessoal, que ele se solta da matéria para outro dispositivo, para outro campo condutor. Então, assim, é uma coisa que acontece de forma física, só que isso é algo para nós invisível, a gente não consegue ver isso, tá certo? Mas assim, a energia é um elemento do átomo que ele se desprende daquele átomo e passa para outro átomo. Mas para vocês entenderem isso melhor, eu vou mostrar essa imagem para vocês, ó. Deixa eu ver se eu pego ela aqui facinho. Aqui, ó. Eu vou mostrar essa imagem para vocês. Aqui eu tenho um desenho. Eu tenho um desenho onde eu tenho uma pilha, e aí eu tenho um interruptor de ligar e desligar, e eu tenho duas lâmpadas, né? Então, quando a gente liga o interruptor
que existe energia aqui dentro, né? Ó, essa energia ela vai se deslocar de um ponto ao outro, de um polo ao outro. Ela sai do polo negativo, ela vai percorrer esse caminho, ela passa por essa lâmpada. Quando ela passa por essa lâmpada aqui, pessoal, essa lâmpada tem deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Essa lâmpada ela tem um filamento aqui, ó. Ela tem um filamento aqui, um dispositivo aqui. Não, gente, isso aqui não é um arame qualquer, não é um fiozinho qualquer, né? É um dispositivo eletrônico, é um filamento que ele é capaz de suportar uma certa corrente e ele vai, tipo, começar a encandecer. Ele vai esquentar e ele vai clarear, né? Então, a lâmpada antiga funcionava desse jeito. Então, quando os elétrons passam por aqui, né, se essa lâmpada não estiver queimada, se o circuito estiver funcionando direitinho, essa lâmpada ela vai clarear. E aí o elétron continua passando por aqui, né? Se tiver elétron suficiente para clarear essas duas lâmpadas, então ele vai passar por aqui, essa lâmpada vai acender e vem para cá, e ele fica fazendo esse caminho aqui, ó, tá bom? Professor, isso não tem fim? Tem fim, tá? Ó, por exemplo, se você desligar a chave interruptora, acabou, ele desliga. Se você não desligar a chave interruptora, mas se acabar a energia da bateria, ela apaga, né? Não tem energia, ela não funciona. Tá vendo? Pessoal, o que se desloca aqui dentro desse fio que a gente não consegue ver, né? Não é visível a olho nu, são os elétrons, tá bom? E uma pilha, o que uma pilha tem, gente? Ela tem o polo positivo e o polo negativo. Na verdade, o que uma pilha tem é que uma parte dela tem mais elétrons do que a outra parte. E aí, quando a gente fecha um curto nela, os elétrons, ele passa de um lugar para o outro para ele se estabilizar, para ele se equilibrar, tá? Então, na verdade, o que vai ocorrer aqui, ó, é os elétrons passando aqui por esse circuito inteiro, né, acendendo a lâmpada o tempo todo, até essas duas áreas ficarem equilibradas em termos de quantidade de elétrons, tá? Eles ficarem o que nós chamamos de ter um DDP igual a zero, uma diferença de potencial zero. Quando eu tiver uma diferença de potencial zero, é porque eu não tenho mais energia, e isso quer dizer que os elétrons não vão circular mais aqui, porque ele só circula quando você tem essa diferença de energia. Diferença igual a zero, que seria a diferença de potencial igual a zero. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um desenho, reparem bem, gente, é um desenho de duas lâmpadas, uma pilha e um interruptor. A gente chama isso de circuito. Isso é um circuito para nós, né? Claro, não é um circuito integrado, não é algo sofisticado, é apenas uma pilha, um interruptor e duas lâmpadas. Mas para nós, dentro desse estudo da eletrônica, eu tenho um circuito aqui apresentando para vocês, tá bom? Ok? Certo, vamos lá, gente. É, Deixa eu ver. Não, tá, peraí que eu vou falar com um aluno aqui. Ele está perguntando se a imagem travou. Não, a imagem não travou, é que eu estou com a imagem parada mesmo, ó. Você vai ver que ela vai movimentar agora, tudo bem? Então, assim, eu tinha acabado de passar para o pessoal a ideia de elétrons, tá? Tá, beleza. Ok. Eu tinha passado a ideia de elétrons para o pessoal, e aí eu fui mostrar para eles como que, assim, em termos de conceito, esse elétrons ele vai funcionar, tá bom? Eu vou voltar aqui para nossa parte do PowerPoint aqui, gente, ó, porque a nossa aula começou aqui, eu definindo para vocês o que é eletricidade. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá, gente? E a eletricidade é um fenômeno da natureza, né? Tá? Mas como assim, professor? Então, ó, existem cargas elétricas, tá bom? E essas cargas elétricas, quando elas se acumulam em uma matéria mais do que a outra área, ela tende a passar para outra matéria quando houver um condutor elétrico. Pessoal, essas cargas elétricas aqui, ó, são eles, tá bom? Ok, ó, são os elétrons. Então, quando você tem, eu ia pegar a imagem de um raio aqui, né? Mas eu não, acho que eu não tenho ela aqui. Quando você tem cargas elétricas acumuladas num corpo e você liga ele, você fecha o circuito dele com outro corpo condutor elétrico, essas cargas elétricas ela tende a se equilibrar. De novo, eu vou levar vocês até o exemplo da pilha, tá bom? Eu vou pedir que vocês não façam isso assim, a não ser que seja uma pilha comum pequena. Mas tá vendo essa pilha aqui, ó?
Se você pegar uma pilha comum, pequena, sem nenhum fio aqui, tá, gente? Ó, sem nenhum fio. E você der um curto aqui, você põe um clips aqui, ó, tá vendo? Ó, encostar num polo e no outro, essa pilha ela não vai explodir. O que vai acontecer é que os elétrons vai passar de um lugar para o outro até ele zerar, até chegar a hora que ele acaba, ele não se movimenta mais, tá? E aí essa pilha vai dizer o que nós costumamos falar, que a pilha ela está zerada, ela acabou, né? Na verdade, ela não está estragada, é que ela apenas está com os dois polos equilibrados, a quantidade de elétrons, tá bom? Então é assim, gente, ó, é meio estranho, né? É meio estranho, mas os elétrons, eles se soltam do átomo para outro átomo, tudo bem? Gente, mas isso só acontece, né, de forma em que são materiais condutores elétricos ou semicondutores, tá bom? Então, por isso que os fios são feitos de cobre, né? Porque os elétrons eles percorrem aquele cobre, né? Os fios internamente não poderia ser de borracha, porque borracha não é condutor de eletricidade. Borracha, na verdade, é isolante, funciona como um isolante, né? Ele não é um material condutor elétrico. Nós temos vários materiais que são condutores elétricos ou semicondutores, e temos vários materiais que não são condutores elétricos, como, por exemplo, a madeira, né? Ó, o vidro, tá? Plástico, borracha. Então, nós temos, quando a gente fala de circuito eletrônico, e aí eu acabei de passar uma imagem aqui para vocês, ó, isso aqui é um circuito eletrônico, essas linhas que vocês estão vendo aqui, né, ó, essas linhas, elas têm que ser condutores elétricos, né, elas têm que ser fios, ou então, o que nós chamamos, no nosso caso, em placas eletrônicas, trilhas, tá bom, pessoal? Nós vamos chamar isso aqui de trilhas, tá vendo? Eu vou dar um zoom nessa imagem aqui, ó, tá bom? Eu sei que tem um colega nosso que chegou agora há pouco, mas eu tinha acabado de falar para vocês no início da aula ali, eu falei sobre capacitores. Eu mostrei uma plaquinha, eu mostrei o visual de uma placa de um iPhone, e eu falei, pessoal, isso aqui é um capacitor, né? Eu falei, a gente precisa identificar um capacitor, tá vendo? Agora eu estou aqui, ó, eu estou aqui vendo um, um circuito eletrônico, tá vendo? Ó? E eu estou aqui em busca de alguns capacitores. Deixa eu ver se eu identifico um capacitor para vocês. Ó, acabei de achar um, ó, tá vendo? Ó? Vou dar um zoom aqui para você ver sem dificuldade. Ó. Tá vendo esse C10? Esse C10 ele é um capacitor. Tá vendo esse C3? Ele é um capacitor. Mas como é que eu sei que esse C3 é um capacitor, pessoal? É por causa desse desenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse desenho, esses dois tracinhos aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, ó, ele sinaliza para mim que isso aqui é um capacitor, tá bom? Como esse símbolo aqui, ó, com esse R11 aqui, ó, como é o caso do R18 com esse símbolo aqui, ó, ele diz para mim que isso daqui é um resistor. Resistor, tá bom? Então eu consigo fazer sim uma leitura, né, de um manual de uma placa, né? Você não precisa ser um, um expert na eletrônica. Claro que se você almejar isso, isso também não é ruim, isso é ótimo, tá bom? Mas, na verdade, com um conhecimento na eletrônica, vai facilitar muito o seu entendimento aí. Então, só para a gente retomar o nosso início da aula aí, ó, eu comecei a aula mostrando para vocês uma placa, né, o datasheet de uma placa do iPhone 6 Plus, e aí eu fui dando um zoom aqui, ó, para vocês verem que na placa, gente, é muito pequeno, mas o que eu tenho na placa são componentes eletrônicos. Professor, o que é esse C2441? É um capacitor e esse aqui é o código dele de referência na placa. Lá no manual, lá embaixo, eu vou achar todos os detalhes do C2441, tá bom? Então, voltando aqui, ó, isso aqui é um circuito eletrônico, né? Isso aqui é um circuito eletrônico, que também, esse desenho que eu mostrei para vocês ali, ó, essa imagem que eu mostrei aqui, você pode considerar que ela é um circuito, né? A gente não vai dizer que é um circuito eletrônico, porque é algo muito simples, mas aqui eu tenho um circuito, eu tenho algo funcionando aqui, ó. Tudo bem? Vamos voltar lá para a nossa aulinha aqui para o slide, então, gente, ó.
Então, nós fizemos aqui uma breve apresentação sobre a ideia de eletricidade e a ideia de eletrônica, tá? Seguindo aqui no nosso curso, tá? Eu vou passar para vocês os termos, né? E a essência dos elementos da eletrônica, tá bom, gente? Então, aqui é bem bacana, porque a gente se apegando ao o conceito de corrente elétrica, o conceito de tensão elétrica e entendendo muito bem o que é uma resistência elétrica, esses três elementos vai nos dar condição da gente analisar uma série de componentes eletrônicos e analisar o que é uma placa, com o que é um datasheet, o que é um circuito eletrônico, tá bom? Então, de novo, tá? Na aula de hoje, né, está presente aqui o Gabriel, o Gleidson, o João, o Sam e o Ian. Gente, eu não pretendo e não vai dar para me esgotar esse assunto hoje, nessa aula. Eu vou fechar aqui até onde der com vocês, mas eu vou mandar esse material para vocês e eu volto nele com a de onde eu parei, tá bom? Outro ponto, né? Essas aulas elas vão nos ajudar a fazer o entendimento de manutenção de celular, visto que o celular nada mais é do que um dispositivo eletrônico, né, sofisticado, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos falar um pouquinho então desse elemento aqui, ó, corrente elétrica. Corrente elétrica. Quando você, se alguém aqui já tomou um choque, se alguém aqui já tomou um choque, esse seu choque que você tomou foi por conta da corrente elétrica que passou pelo seu corpo, tá bom? Quando a gente tem uma quantidade de corrente elétrica muito pequena, contato com ela, às vezes a gente acaba não sentindo nada por ser uma quantidade é, desprezível ali, não sendo suficiente para o nosso corpo reagir, tá bom? Quando é uma quantidade de corrente elétrica que já faz com que os nossos músculos, a nossa sensibilidade perceba, aí a gente vai sentir isso, a gente sente como um tremor, ou o famoso choque, que é uma coisa incontrolável, e é claro que se for uma carga muito alta, muito forte, ela pode ser letal e é extremamente perigoso. Gente, o que é uma corrente elétrica? Tá, ó? É o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétricas. Elétrons, tá, pessoal? Elétrons. Ou também é o deslocamento de cargas dentro de um condutor. Nesse caso, um condutor de eletricidade, tá? Quando existe uma diferença de potencial elétrico. Pessoal, para que haja, está vendo essa imagem aí, gente, ó, para que haja isso daqui, ó, tá vendo, ó, um dos fios aqui, gente, ó, um dos lados, ele tem que ter mais elétrons do que outro, tá bom? Vamos imaginar, gente, vamos imaginar que isso aqui foi ligado numa tomada, esse lado aqui eu liguei numa tomada, ó, tá bom? Plug aqui, eu fui lá e tal, pluguei numa tomada. Então a eletricidade ela vai passar por aqui para vir para esse lado, porque aqui eu teria um terra, por exemplo. Quando eu desligar a tomada aqui, gente, se eu desligar a tomada aqui, né, o que, que vai acontecer automaticamente, pessoal? É claro que isso aqui vai parar, né? Na hora ele para, é assim que funciona. Você liga o interruptor, a lâmpada acende. É assim que funciona. A eletricidade ela é desse jeito. O que vocês estão vendo em azul aqui, ou em branco, né, esbranquiçado, vocês já viram que um raio, né, quando ele passa ali e tal, pelo céu, aquela coisa toda, dá um clarão. Gente, aquilo ali é uma quantidade gigantesca de elétrons. Uma quantidade gigantesca de elétrons, tá bom? Ok, pessoal. Então, assim, certo, todo mundo aí. A ideia aqui, então, é essa, gente, ó. A corrente elétrica, né, é esse fenômeno, né? Ou seja, ó, é o deslocamento dos elétrons de um ponto ao outro. É claro que aqui a gente tem na imagem uma situação em que eles estão indo pelo ar, tá bom, gente? Tecnicamente, isso ocorre sim, né? Nós temos a ideia do relâmpago, ele faz isso. Mas, geralmente, no nosso caso aqui em estudo eletrônico, ele está falando do deslocamento dos elétrons em ambientes condutores de eletricidade, né? Em fios, trilhas, componentes eletrônicos, tá bom? Mas isso aqui é possível, tá ok? Vou aqui avançar então para a próxima imagem para
passar aqui uma outra ideia para vocês desse deslocamento dos elétrons, tá bom? Então, reparem que aqui embaixo, ó, eu tenho o desenho de uma bateria, né, ó. Eu tenho aqui uma bateria, e aí eu tenho o polo positivo, né, ó. Tá aqui o polo positivo, e eu tenho aqui o negativo. Isso aqui a gente vai chamar de polo, né, positivo e negativo. Quando ocorre né, quando a gente fechar aqui o circuito, se essa bateria, né, a gente não dá para ver isso numa pilha, tá, pessoal? Mas dentro dela, né, ela vai ter lá uma separação em algum momento lá, onde uma área dela, ela tem mais cargas negativas, tá vendo, ó? Ela tem mais elétrons, né, ó, do que do outro lado. Do outro lado, pessoal, vai ter elétrons, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Mas numa quantidade menor. Então, se a gente observar aqui, ó, essa bateria, eu estou aqui sinalizando com a cor vermelha aqui para vocês, ó, que eu tenho nela aqui mais elétrons do que do outro lado. E outra, dos dois lados vai haver o prótons, que é o positivo, tá vendo? Ó? Só que numa quantidade que, diferente dessa quantidade, ele não se desloca os prótons, né? Ele não se desprende. Mas o que a gente vai observar aqui, ó, é que desses dois polos, um deles tem muito mais elétrons, que é o negativo. Então, quando você encostar aqui, ó, quando você fizer um curto-circuito. E aqui eu tenho um curto-circuito, ó. Ó, eu estou indo com a indicação aqui do meu mouse aqui, ó, indicando para vocês, ó, que tem um curto-circuito. Então, o que acontece, ó? Gente, esses negativos aqui, ó, eles vão caminhando para cá, ó. É claro, gente, que numa velocidade absurda, né? Então, vários elétrons vão vindo para cá, ó. E eles vão vindo até chegar aqui, ó, e aí eles vão cair aqui. E isso vai acontecer até chegar uma hora, pessoal, que isso aqui ficar balanceado, ou seja, ó, a quantidade de negativos que você tem de um lado, ela se equivale à quantidade de negativos do outro, de acordo com a quantidade de prótons, tá? Não é um para um, mas vai ter um equilíbrio. Quando esse equilíbrio ele for atingido, tá vendo? Ó? Quando a quantidade de negativos daqui passou para cá, ó, o que ocorre é que esse movimento ele vai cessar, ele vai parar, entendeu? E aí é uma coisa interessante também, porque os elétrons, conforme eu mostrei aquele átomo para vocês, ele fica em constante movimento na matéria, tá? Então, assim, o que acontece aqui é que não vai haver esse deslocamento em massa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ele vai ficar como? Depois que ele tiver estabilizado, ele vai ficar um movimento em desordem, né? Ele não tem uma direção específica, ok? Essa é a ideia de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um fenômeno da natureza, onde você tem um átomo, tá vendo? Ó, você tem um átomo e os elétrons dele chegam para outro átomo se esse átomo for da mesma forma que ele, ou seja, material condutor elétrico. Então, você vai ter aqui um deslocamento dos elétrons indo para até chegar ao outro ponto. Mas isso só vai acontecer se houver diferença de potencial, tá bom? Na eletrônica, tá? Na eletrônica, na elétrica, diferença de potenciômetro, a gente faz isso, ó. D, D, P. Diferença de potencial, quando ela é diferente de zero, porque se ela for igual a zero, se ela for igual a zero, você não tem corrente elétrica se movimentando, tá bom? Então, quando você vai ligar lá o chuveiro elétrico, que tem água, mas ele não esquenta, você tem geralmente duas situações, né? Ou a resistência está queimada, ou não tem, né, corrente elétrica para passar pela resistência, como se não tivesse energia. Então, vai sair água, mas ela não vai esquentar, tá? Então, a diferença de potencial, quando ela for diferente de zero, ela tem o fluxo de elétrons funcionando. Quando ela for igual a zero, é mais ou menos essa situação aqui, ó, de igualar aqui, ó, tá vendo? Então, a quantidade de elétrons aqui, né? E aqui, elas se igualaram, então não vai mais haver esse movimento, tudo bem? Gente, isso é um fenômeno da natureza, é assim que funciona, né?
Corrente elétrica, então, o conceito é, num condutor com alguns elétrons estão presos ao núcleo, enquanto os chamados elétrons livres, quem são os elétrons livres? Pessoal, é esse aqui, ó, né? Eles podem passar de um átomo para o outro devido à própria energia térmica, próprio calor faz com que esse deslocamento também ocorra, tá bom? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui à nossa conversa, porque ela começou com os termos da eletrônica, onde nós temos três termos que é comum na eletrônica, né? Que é a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Eu vou dar uma avançada para a gente chegar até a tensão elétrica, então, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho aqui, ó, para a gente discutir o que seria a tensão elétrica, ó. A tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial ou voltagem, né? Voltagem, volts, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença entre energia elétrica e potencial por unidade de carga elétrica em dois pontos, né? É como a gente fala na tomada 110 volts, 200 volts, tá bom? A tensão elétrica, na verdade, pessoal, é o que vai empurrar a corrente elétrica, é o que vai movimentar a corrente elétrica. Mas esse movimento só ocorre quando nós tivermos, ó, quando nós tivermos a diferença de potencial, tá bom? Quando você tiver potencial igual a zero, não há tensão elétrica, então não há movimento de corrente elétrica. Numa outra imagem que eu tenho aqui, pelo menos visual, né, em termos de desenho, é mais interessante. Ó. A tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, tá? Também conhecida como diferença de potencial. Vou marcar aqui para vocês, ó. Como diferença de potencial, tá? Ou voltagem, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, tá? É a diferença entre elétrico e potencial da carga elétrica entre dois pontos. Quando houver uma tensão elétrica é porque a corrente, né? Os elétrons eles vão se movimentar dentro aquele dispositivo condutor. Isso aqui que nós estaríamos vendo então é o fio, né? O fio condutor, tá bom? E aí a gente tem mais uma imagem aqui, ó, e chegamos na resistência elétrica. Vamos voltar lá então, gente, ó. Nós temos então corrente elétrica, né? A corrente elétrica é o elétron saindo de um átomo para outro, né? Isso quando houver eletricidade, energia, né? Ou quando o DDP for diferente de zero, tá bom? O DDP diferente de zero é a tensão elétrica. Quando a gente fala que eu tenho uma tomada de 110 volts, você já está dizendo que ali tem uma energia, tem uma tensão elétrica para fazer a corrente se deslocar, tá bom? Quando a gente acabou a energia, professor, o ventilador não liga. Então, como é que está o DDP, pessoal? Está igual a zero, né? Nós não temos tensão elétrica. Se você não tem tensão elétrica, não tem movimento de corrente naquele circuito ali onde está zerado. A resistência elétrica, pessoal, essa é interessante, ó. A resistência elétrica na sua casa é o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico na sua casa, ela seria a resistência para a passagem da corrente elétrica. O ferro de passar roupa da sua casa, ele aquece porque dentro do ferro tem uma resistência. Então o aparelho, né, o aparelho ferro, ele vai funcionar quando a corrente passar como um dispositivo de corrente elétrica, tá? A resistência à corrente elétrica, tá bom? A resistência elétrica é o que a gente usa para as coisas então funcionar, por exemplo, ó. Para me fazer uma lâmpada clarear, eu coloco um dispositivo, eu coloco um filamento que ele consegue passar uma determinada quantidade de corrente e não queimar. Até ele chegar num ponto que ele vai esquentar ou ele vai clarear, tá bom? O que acontece, pessoal, se eu pegar uma lâmpada 110 volts, por exemplo, que não seja de LED, né? Porque as lâmpadas de LED 110 volts, se você ligar 220 volts, ela não queima, ela simplesmente funciona sem problema. Mas o que acontece às lâmpadas antigas, que elas eram feitas para funcionar a 110 volts. Se você ligar nela 220 volts ou uma tensão acima, muito acima dos 110 volts, aquela lâmpada ela vai aquecer, clarear, clarear e puf, ela queima rapidamente, tá bom? É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, uma televisão, um aparelho comum que ele tem uma tomada 110 volts. Ele foi feito para tomada 110 volts. E você liga na tomada 220, aquele aparelho vai queimar. Um exemplo disso é um rádio ou um ventilador, tá bom?
Agora, eu gostaria que você lembrasse do carregador do seu celular. Se você observar lá o plugzinho do carregador do seu celular, a fontezinha dele, do carregador do celular, ele tem uma indicação lá, em papel. Está com letras pequenas, mas você vai ver que está escrito lá que ele é bivolt, ou seja, ele trabalha com 110 e 220 volts. Então, ali dentro tem uma eletrônica que entende, né, qual é a tensão que ele vai trabalhar para funcionar, tá bom? Porque o que vai ter que entrar no celular é a corrente correta, né? A corrente certa, tá? Não pode entrar mais, não. Tá bom? Então, pessoal, a resistência elétrica são dispositivos ou elementos ou componentes, tá bom? Que fazem uma oposição à passagem da corrente elétrica, tá ok? É, aí, gente, a gente tem algo que talvez vocês já devem ter visto isso na aula de ciência de vocês. Se não viram, vão ver isso daí. Na aula de física. Nós vamos ter aí algumas fórmulas que foram criadas, e uma delas, a mais conhecida, é a lei de Ohms, tá vendo? Tá? Então, eu tenho aqui uma fórmula onde eu posso calcular, né, o valor da tensão elétrica, o valor da corrente elétrica, ou o valor da resistência. Esse V aqui de tensão elétrica, aqui então, é de volts, né? Um exemplo aqui, ó, 110 volts, tá vendo? Uma tomada de 110 volts, tá? A intensidade é a quantidade de amperes que aquele dispositivo eletrônico ou elétrico vai utilizar. Por exemplo, aí depende do que a gente está falando, tá? 1 miliampere, 0,5 ampere, então depende. E a resistência é a mesma coisa, é quanto que ele é capaz de suportar da resistência. Mas combinando, isso aqui é uma fórmula matemática mesmo, tá, gente? Combinando a fórmula, pegando os valores de resistência e tensão, você calcula a corrente. Se você pegar o valor do R e do I, você chega no valor da tensão. Então, isso aqui foi utilizado, e eu vou apresentar uma aula para vocês, para a gente falar sobre isso, como que a gente pode chegar a algumas conclusões analisando os valores, né, que a gente obtém aí de um dispositivo eletrônico, de um componente eletrônico, tudo bem? Então, existem várias situações que a gente vai usar essa fórmula para fazer esses cálculos aqui, tá? Mas eu vou parar aqui, nessa parte aqui eu vou parar aqui, eu queria mostrar algumas imagens para vocês ainda aqui. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu queria mostrar algumas imagens. Eu comecei a aula de hoje com vocês apresentando essa imagem aqui, ó, tá bom? Então, para quem chegou um pouquinho aí, depois que a aula começou, eu apresentei essa imagem para vocês, tá? Essa imagem aqui, seria um desenho, né? Uma imagem de um átomo, onde a gente tem o núcleo, tá? E a gente tem as várias camadas desse átomo, e aí a gente tem elétrons e prótons. No centro desse átomo eu tenho o nêutron, tá? Desse átomo aqui, pessoal, outros átomos similares a ele, se esse átomo for da camada de elétrons que pode se soltar, se desprender, tá vendo? Ó? Então, o que vai sair desse átomo, pessoal, são os elétrons, tá? Foi provado que os prótons, eles não se desprendem do átomo. Então, quando você pega, por exemplo, ó, um fio de cobre, qualquer fio de cobre, né, ele é feito de matéria, porque ele existe fisicamente, o cobre, e essa matéria que faz o cobre, ele é feito de átomos, em que esses átomos que estão naquele fio de cobre, os elétrons se desprendem com certa facilidade. Só precisamos ter naquele fio de cobre, nas suas duas pontas, né, ó, uma diferença de tensão elétrica. Então, por isso que os cabos, os fios que nós usamos nas tomadas são todos de cobre. Quando a tomada tem energia, então os elétrons passam por aquele fio, né? Eu imagino que algo seja meio estranho assim a gente pensar dessa forma, mas é assim que funciona. Eu estou mostrando para vocês aqui algo que seria um quadro de energia, um quadro de força. Algo que tem que ser tomado muito cuidado para os profissionais que trabalham com isso. As pessoas leigas não devem se aproximar de um quadro como esse, porque aqui, ó, circula quantidade de energia muito grande, né? Circula tensões elétricas altas, entendeu?
Então ele é perigoso. Mas eu estou mostrando isso para vocês para mostrar que esse quadro aqui, ele demonstra também um circuito aqui. A gente tem um circuito aqui com botões, né, que na verdade são disjuntores, tá certo? E quando tudo isso aqui está ligado, a energia começa a percorrer aqui. Claro que pela, né, a demonstração aqui dessa imagem, a quantidade de energia que vai circular aí, ela é grande, tá bom? Aqui eu tenho uma outra imagem, ela está um pouquinho pequena para vocês aqui, ó. E essa imagem aqui, ela demonstra um circuito. Como está pequena, eu vou pular ela aqui, tá bom? Agora eu tenho uma outra imagem. Essa imagem é de uma placa eletrônica, tá vendo? Ó? E eu estou mostrando essa imagem para vocês para deixar claro para vocês o que é circuito, né? Ó, isso aqui é um circuito eletrônico, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, ó, ele está ligado nesse ponto, né? Ó, esse pino aqui, ó, ele vem por aqui, ó, tá ligado nesse pino, tá ligado nesse pino. Esse pino vem por aqui, tá ligado nesse pino. Esse pino, isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse para vocês, a gente vai chamar de trilha, né? Trilha. Essa trilha, pessoal, dentro dela vai passar o quê? Elétrons, né? Uma quantidade de elétrons extremamente alta aí, né, em termos de velocidade, tá bom? A rede elétrica nossa, né, da rua, né, de alimentação, ela é uma rede elétrica, ela vai ser, lá na sua grandeza, um circuito, quando começar a transmitir eletricidade, tá bom? Então, assim, placas eletrônicas, elas são feitas para que a corrente elétrica passe por elas, né, de acordo com os componentes que ali estão, de acordo com o circuito que tem nela, os CI, os chips, e essa placa eletrônica ela passe a fazer algo, ela passe a funcionar algo, tá bom? Nós temos placas de celulares que fazem isso, mas temos diversas placas para essa situação. Aqui é uma placa de computador, tá vendo? É uma placa de computador. O que que essa placa de computador está fazendo aí, professor? Se o meu curso é de celular. Então, gente, é que eu poderia apontar para vocês aqui, ó, que tá vendo esse componente pequenininho aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Pode ser que um deles aqui seja um capacitor. E se você entender a ideia de que é um capacitor, você olha uma placa dessa e você não estranha mais, tá bom? Aqui eu tenho um capacitor, tá vendo? Esse prateado aqui, ele é um capacitor. Só que é um modelo de capacitor, é um modelo grande, tá bom? Mas nós temos capacitores menores, que são aqueles que fazem parte também das placas de celular, tá bom? Ok? Eu vou voltar aqui à parte da nossa aula aqui. Vou pular um pouquinho essa parte, tá? E aí a gente vai chegar aqui para o nosso estudo da próxima aula, tá, pessoal? Vamos falar de componentes eletrônicos, né? Para quê que a gente vai falar dos componentes eletrônicos? Para a gente entender a ideia lá da nossa aula lá, tá? Para a gente entender a ideia, né, ó, da plaquinha, para quem acompanhou a aula toda aí, ó, da placa do iPhone. Então, isso que vocês têm aqui, ó, é uma placa, né, do iPhone. Ah, mas isso é um desenho, professor. Não, gente, nós olhamos isso aqui como sendo o datasheet, né, de um aparelho, de um dispositivo. No nosso caso, o aparelho é um iPhone 6 Plus, tá bom? Você olha isso daqui como o que a gente também pode chamar de esquema elétrico ou esquema eletrônico, né, do iPhone 6 Plus. E o que que eu vou olhar aqui, gente? Ó, eu vou ampliar essa imagem, porque eu vou analisar aqui, ó, porque, por exemplo, ó, essa área do celular está esquentando muito. Então, gente, o que que eu vou analisar aqui, ó? Eu vou analisar aqui, ó, o CI 1108, o CI 1014 e tal, tá vendo? Então, eu vou analisar esses componentes, né? Porque eles são os responsáveis, geralmente, quando esse CI aqui esquenta. Mas isso, claro, gente, depois de um estudo, depois de uma análise, a gente consegue chegar nesses entendimentos, tá bom? Então, o objetivo da gente falar um pouco de eletrônica, começa a ter fundamentos em eletrônica, é para a gente chegar lá na placa do celular e não olhar ela como um objeto totalmente, né, estranho para nós e tal, desconhecido, tá bom? Ó, eu vou encerrar a aula nesse ponto aqui, tá? Componentes eletrônicos, então o que vem para a próxima aula são esses elementos aqui, ó. Mas se eu entrar nesses elementos agora, a aula vai se estender mais de uma hora, acredito eu, tá bom?
Então não vai dar muito certo. Eu vou pedir uma atividade para vocês, tá? Uma atividade é sobre um transistor, tá bom? A atividade é essa aqui, ó. Né? Pode ficar tranquilo, porque eu vou dar um print nessa tela e eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo. Você vai no Google, você vai pesquisar algum material que você tiver aí sobre o que, que é um transistor PNP, né? Você vai pesquisar ele, pessoal, o que, que ele para que, que ele serve, como é que ele funciona. Mas eu quero mais é que vocês deem uma pesquisada, né? E vocês vão fazer isso numa folha de papel normal, comum, pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha sulfite. Aí você vai tirar uma foto com o seu celular e vai mandar a foto para o nosso grupo. Você vai colocar, então, o que é o transistor PNP. Se você achar lá para que serve um transistor PNP, ou vocês vão achar muito isso, ó, como é que ele funciona, tá bom? Então, beleza, pode ser. Como funciona um transistor PNP? Você vai escrever no caderno como ele funciona, vai tirar uma foto dele e vai mandar para mim. Professor, tem um desenho lá do transistor PNP, desenha ele? Desenha, vocês vão ver que é tranquilo para desenhar ele, desenha ele. Na próxima aula a gente vai falar sobre transistores também. Eu acho que já dá para a gente abordar esse assunto, tá bom? Nós vamos ter algumas aulas sobre isso, então, se eu tiver algum aluno aqui que está com muita dificuldade sobre o que foi abordado, eu vou pedir para você ficar tranquilo, conversar comigo, porque a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos na próxima aula, tá bom? Então, quarta-feira temos aula normal aqui online, eu vou esperar todos vocês. Sami, Gabriel, Gleidson, João e Ian, vocês querem fazer alguma pergunta aí, pessoal? Não. Tá tranquilo? Não. Beleza, Sem então. pergunta. Tá ótimo, então, gente. Obrigado por vocês terem voltado aqui na nossa segunda parte Não, da aula. Ok, ô Gleidson. Vamos fazer uma força aí para a gente não perder o nosso pique do online, para quando a gente voltar para a aula prática, gente, o que eu quero fazer? Eu trouxe alguns materiais aqui para me mostrar para vocês na nossa aula online, tá bom? Eu trouxe celulares, eu trouxe umas máquinas aqui que eu vou mostrar para vocês. Para que, se demorar assim, né, 3, 4 aulas, quando vocês voltarem, eu já entregar esse material para vocês e vocês usarem de forma prática, tá bom? Então vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, né, de teoria aqui, para quando a gente voltar lá, a gente vai voltar com a mão na massa. E melhor ainda, tá? A gente vai voltar com a mão na massa quando eu falar para vocês assim, pessoal, olha, gente, um transformador, você sabe o que é um transformador. Pessoal, isso aqui é um diodo, tá vendo aqui no celular? Isso aqui é um diodo, né? Você já sabe o que é um diodo, nós falamos sobre isso. Pessoal, isso aqui é um resistor. Você vai lá e sabe o que é um resistor, a gente falou sobre isso. Então, essa vai ser a grande vantagem, né, o que a gente vai desfrutar dessas nossas aulas online, tá bom? Obrigado, então, mais uma vez, se cuidem aí, eu aguardo vocês na quarta-feira agora, tá bom, gente? Ok? E eu vou mandar o material para vocês no grupo aí até amanhã, provavelmente. Gente, até mais, pessoal.